E aí galera, hoje eu tava aqui brincando com um radinho diferente, não tão diferente do que a gente tá acostumado a ver aí no canal. Ele é um Mitsubishi, tá aqui ele, tem que mais aqui. Ele é um 6X615, ele é um modelo um pouco depois daquele que eu mostrei aqui, daquele vermelhinho, que ali é o 515. E ele tá aqui pra gente fazer alguma coisa. Ele não funciona. Aí eu desmontei aqui, tá o alto-falante solto aqui, o circuito tá aqui embaixo. Ele é um pouco diferente do outro, mas assim, em termos de componentes, parece até que foi alguma coisa reaproveitada aqui dele. Só que, pelo que eu andei buscando aqui nele, ele traz até uns resistores diferentes aqui, tipo Dog Bone, isso é coisa dos anos 60. Me parece que a fabricação dele aí que eu encontrei nos relatos aí pela internet é de 1966. Né? E no Brasil, a Evadim também meio que tirou a serigrafia Mitsubishi da frente, né? Colocou o nome Evadim, mas é quase o mesmo rádio, né? Só que eles adaptaram os transistores de Germânia, né? Que na época estava ficando difícil de encontrar, porque quando a Evadim fez essa mudança, né? E meio que reconstruiu esse rádio, você vai até achar do Mercado Livre aí, ele como o Mitsubishi, como Evadim, a mesma caixinha, mesmo detalhe, até o mesmo logotipo. A Evadim não mudou, ela só apagou a serigrafia e colocou o nome dela mesmo. Só que na versão da Evadim eles trocaram os transistores de germânio por silício, BF494 e por aí vai. Esse aqui ainda é o japonês. Aí, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá com. Eu soltei esse resistor aqui. Ele tá vindo da alimentação, né? Direto como é. Direto da alimentação das pilhas. Aqui é o positivo, se eu não me engano. Onde está passando os mais 3 volts, né? E eu vou ver se eu consigo. É, se eu consigo ver qual é o problema aqui. Usando o osciloscópio, né, eu vou tentar descobrir aqui qual é o problema dele aqui. Eu vou ver se eu faço uma montagem e deixo ele mostrando um tracejado aí. Vai sair um pouquinho torto, mas o importante é que a gente veja os sinais. Isso aqui está parecendo um resistor de 220, né? Eu medi, está dando 220, aqui também é 220 ohms. Esse está ligando na alimentação, né, na parte positiva, indo para algum lugar, que eu ainda não sei. O esquema desse rádio é impossível de se obter. Na época ele era vendido com o manual de serviço junto, era uma coisa só. Era um manual simples e trazia o esquema, né? Esse traz na tampa, mas se você der uma olhada, é como é. É ilegível, não dá pra saber o que é. Não dá pra saber que componentes são, né? Nada disso. Aí eu vou ver se eu consigo, à medida que eu for vendo os componentes, eu vou anotando e ver se eu consigo levantar o esquema dele correto, né? Aí pelo que eu tô vendo aqui, essa aqui é a seção do driver. E esse resistor aqui, tava um bolo de solda com esse resistor enfiado nele. Só que eu vi que tem uns componentes aqui, algumas perninhas. E isso aqui é do transistor do driver. Nessa área aqui, eu não sei se isso aqui tá solto, né? Deve ter dado algum problema aqui, a pessoa desistiu, né? Eu acabei comprando ele quebrado, não foi caro não. Apesar de ser uma coisa antiga, o pessoal costuma subir o preço, né? Porque é antigo. Não, esse tava barato. Aí eu andei fazendo aqui algumas soldas, né? Renovando aqui os pontos de solda. Tem umas trilhas quebradas aqui é uma. Eu andei completando, mas infelizmente sem sucesso. E essa trilha aqui, deixa eu ver onde é que ela dá. Nesse ponto aqui, eu não sei se é o AVC. Tem uma perninha dobrada aqui, topando nessa trilha aqui. Aqui é o áudio aí. Essa partezinha circundando da trilha aqui é o áudio. Saindo do filtro. Aqui é a perninha do resistor.
Eu nem sei que valor é, deve ser 470. Aí isso aqui vai subindo, chega até o potenciômetro. Nesse ponto aqui. Cadê o meio dele? Isso aqui é o iPad dele? Tomara que não. Aqui eu acho que é a chave. Esse potenciômetro aqui ele está suspenso. Ele não está de fato soldado na placa não. Está suspenso e tem alguns componentes, algumas perninhas dele foi meio que aumentado para poder encostar no circuito aqui. Aí pelo que eu estou vendo aqui no osciloscópio, né, eu estou vendo uma modulação, né? Então isso aqui é um sinal de que o rádio está funcionando em si, está recebendo, só que está sem áudio. Eu liguei as caixas aqui, onde era o alto-falante. O alto-falante está ok, não tem problema nenhum. Cadê a perninha negativa aqui? É no transformador direto, mas não tem áudio. Aí vindo aqui no diodo, eu vejo essa modulação aqui. Isso aqui é antes do diodo. É direto na saída do último estágio de FI, do transformador. Aí aqui a gente vê a portadora modulando. A linha do meio, que está separando aí essa imagem aí, é como se fosse a parte positiva e negativa da portadora. Só que eu notei que esse capacitor variável também está ruim, porque eu estou encostando aqui, só que ele não está fazendo nada. Quando eu mexo na placa, ou topo nele, aí alguma coisa funciona. Pode ser ele, pode ser alguma pecinha solta aí. Eu vou ter que olhar isso aí. Esses capacitores desse circuito são muito antigos, tem que ser trocado, não tem jeito. Mas pelo menos eu tenho alguma modulação aqui. Quer dizer, quando aparece, bora meu amigo. Se eu topar aqui no capacitor, às vezes aparece aqui, realmente. Pode ser o capacitor com aquele problema, né, de oxidação no eixo, né, que encosta no aterramento dele mesmo. Eu vou ter que tirar do circuito, né, e desmontar e limpar para ver, tirar a oxidação. Agora, deixa eu ver aqui. Depois do diodo, eu deveria ver o som já. Tem aí. Isso aqui é som. Deve ser alguma música passando. Eu acho que eu sintonizei na 630. Eu tava aqui perdendo um tempão aqui tentando achar o sinal, né? Eu resolvi pegar o osciloscópio, né, e sair colocando aqui nos estágios de FI. Na primeira encostada que eu dei, assim, no último estágio no diodo, ele já mostrou a portadora, menos mal, né? Que aí da antena até o último estágio de FI tá tudo ok, funcionando. Agora o problema é que está sem áudio, né? Então o problema mesmo é só no estágio de amplificação. Até o potenciômetro, deixa eu ver aqui se eu encostar nele aí. Ele está meio sem áudio aqui. Tá meio complicado. Tem um pontozinho aqui que dá pra gente encostar. Só que realmente eu acho que é o capacitor variável, tem que limpar. Bora, meu amigo. Aí deve estar raspando, alguma coisa assim. Aí o terra deve estar flutuando aqui, né, nesse momento. Aí não dá pra gente ter uma ideia. Pronto. Aqui é no Hyper. Eu estou pressionando aqui o capacitor. Aí o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ver no esquema, né? E tentar adivinhar aqui como é que essa alimentação aqui funciona para o amplificador em si, né? Essa perna aqui, ela é a alimentação desse resistor que está flutuando aí. Deixa eu botar aqui em volts para a gente ver aqui. Quer dizer, se eu conseguir enquadrar o multímetro. Pronto, deu. Deixa eu ligar a luz dele aqui para ficar melhor. Vou medir aqui em relação ao negativo da pilha. Esquisito. Tá dando tensão negativa. Pode ser será que é da perna do osciloscópio? Aqui tá incomum, né?
deixa eu encostar aqui. Que aí com isso aqui o osciloscópio descarrega o capacitor interno dele. Bom, vamos ver. Aqui seria o terra, né? Que não é bem terra. Ou será que é? Às vezes eu não sei se isso aqui está fazendo contato também. Não, isso aqui não é terra não. Na verdade, terra, né? Quando você tem um rádio com transistores de germânio, eles são PNP. Então terra está no lugar da linha positiva, né? Meio que está ao contrário. Aqui nos parafusos, né? Que era para ser terra, na verdade está passando 3 volts, né? Mais ou menos. Então o plano de terra é o positivo e depois do resistor ele devia mostrar uma quedinha. Aqui é 220 ohms, né? Devia cair uma besteira. Só que como não tem carga, né? Que ele está desconectado, ele está dando os 3 volts fechado. Deixa eu ver aqui. Tá escapulindo da pinça. 2.95, tá certo. Eu acho que esse aqui é o resistor que fica logo depois da alimentação nas pilhas, né, tem um resistor e um capacitor eletrolítico que formam uma espécie de filtro, né? Quer dizer, não é bem filtro, né? É uma fonte básica, né? Armazenar um pouco de corrente e também limitar a corrente para o estágio de FI, para ele não ficar recebendo as variações que acontecem quando você aumenta o volume, né? Que aí a parte do amplificador consome mais corrente, aí isso provocaria uma queda maior nos estágios de RF, uma modulação. Aí o rádio pode acabar mostrando som de motorboat, né? Por isso que tem esse resistor e o capacitor lá para segurar essa flutuação. Aí eu tô achando que esse resistor de 220 aqui é algum polarizador, talvez do driver, ou do coletor do driver, do coletor. Eu tô sem o esquema aqui, aí tá meio complicado de saber para dar essa voltagem toda aí. Aí eu tô vendo aqui como é que eu descubro onde é que ele estava ligado aqui, na verdade. Alguém andou mexendo, né? Deixou um bolo de solda aqui, tem um pedaço de fio, não sei pra quê. Mas, pelo que eu tô vendo, aqui tá ok, viu? Tem um capacitor eletrolítico aqui que tá feio mesmo, ó. Tá meio... tá meio esquisito. Aí, deixa eu ver aqui se eu vejo a portadora. Cadê? Aqui é no oscilador local, né? É porque aqui eu tô sem acesso aos botões para mexer. Mas se eu girar aqui, a gente vai ver. Essa aqui é a portadora. Ou, aliás, a osciladora local. A osciladora local, ela opera mais ou menos 455 kHz a mais do que você está sintonizando na emissora. Então, se você sintonizou 1000 no dial, né? Você está sintonizando 1000 mais 455. Na verdade, vai aparecer ali na osciladora local. Queria ver aqui para ver se a gente consegue variar ela aqui. Pronto, é esse ponto aqui. Não. Tem um outro ponto que eu posso usar aqui também, no lugar daquele. É esse? Não, também não é esse. Às vezes escapole aqui. Achei. Aí quando a gente sintoniza, ela vai aumentando, né, de frequência. Você vê que tá aparecendo mais ondinhas, né, no mesmo espaço, né? E aqui diminuindo, eu deixo mais lento, né? Então ele vai descendo para o começo da banda, né? Que é 530 mais 455. Deve dar perto de 1000, né? Por aí. Então eu sei que pelo menos a segunda seção do capacitor variável está ok, porque eu não estou vendo nenhuma interrupção. Estou girando bem devagarzinho e ele está indo aqui. Então a parte do mixer está perfeita. Agora a parte de recepção, a parte da antena em si, é que pode estar o problema, né?
o terra do capacitor pode estar flutuando. Ou deve ter alguma peça solta aqui, um fio desse aqui. Esse está mastigado. Olha, aqui é uma portadora, uma emissora aqui. Agora, se eu conseguisse... Pode ser ruído também, viu? Nem sempre o que a gente pega aqui no aparelho é o que é de fato uma emissora. Porque meu monitor também produz muito ruído, cara. Aqui é uma emissora. Achei uma. Bora. Esse capacitor deve estar com a seção ruim. A da antena. A pena que não tem eu não tenho nenhum capacitor que possa substituir. Então eu vou ter que abrir e limpar. De fato limpar ele aqui. Agora deixa eu girar. Deixa eu aumentar a velocidade dele aqui. É que eu topando com o dedo na ponta de prova. Aí fica desse jeito aí. Então, vamos ver se tem alguma emissora aí. Tem. Aí essas variações assim da portadora, porque tem um áudio que está modulando ela, né? Então meio que ela tá, o áudio faz com que a portadora aumente de amplitude ou diminua, né? Por isso que a gente chama de AM, né? Que é modulação por amplitude modulada. Né? Ou OM, né? Que a gente chama de ondas médias, que é o comprimento de onda, né? Em relação ao espectro todo de faixas que a gente tem aí de rádio. Então aqui a gente tem a... Bora, meu amigo, mostrar aí sua cara. A gente tem a portadora, ok, né? Deixa eu tirar esse botão daqui. Que ele tá sambando. Então de fato esse rádio está funcionando, está recebendo emissora. Só o estágio de áudio dele que tá ruim. Aqui pegou. Depois do diodo eu devia ver o áudio em si, né? Aqui é o áudio. Quer dizer, ou alguma coisa com áudio aí. Pode ser interferência também, misturada. Aqui é botando o dedo. Aí você vê que tem um quadrado ali, né? Subindo e descendo. Isso aqui provavelmente é algum ruído partindo do meu monitor. Deve estar modulando alguma coisa em onda quadrada, né? Ele está transmitindo e está recebendo aqui através do meu dedo. Quando eu topo. Se eu desligar ele deve mostrar o sinal limpo, né? Mas tá, vamos fazer de conta que tá funcionando aqui. Eu vou, nesse meio tempo aqui, eu vou pegar ver se eu monto um amplificadorzinho pequeno de rádio só pra ligar nesse estágio aqui pra gente ficar ouvindo como é que a coisa tá aí. Vou começar trocando esse capacitor aqui em cima, que ele tá aparecendo que no esquema ele tá ligado no emissor desse transistor aqui, que é o driver. Dá pra ver aqui ao lado que ele tá com o termistor aqui. Então eu vou ver se eu troco esse do wipe aqui, esses dois, para começar, né? Assim eu já vejo aqui, tentar ver esse valor desses resistores aqui. Alguns dele deve ser do capacitor variável, né, em conjunto, ou pode ser até do driver mesmo. Aqui no esquema, né, tá meio confuso aqui e ilegível. Para esse transistor eu estou vendo dois resistores ligados na base dele. Se a base dele estiver para cima, pode ser esse aqui do lado, ou então esses dois aqui em cima. Tá um pouco distante, né? Um está ligado na alimentação, né, no lado negativo, o outro está ligado no lado positivo. Eu vou tentar ver qual desses aqui, quer dizer, o valor deles aqui, né? E já vou atualizar no esquema que eu tenho aqui aberto no computador. Eu vou desenhar por cima. Depois eu melhoro essa imagem aqui e deixo publicado. Porque realmente isso aqui é uma coisa tão antiga que ninguém tem esquema disso não. Mas vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que é que vai dar aqui.
Eu tô achando que para esse capacitor, se eu remover essa antena aqui. Ai, remover assim não. Não desajusta. Vou ter que ajustar de qualquer maneira depois. Me parece que um terminal tá aqui e o outro tá nesse bolo de solda aqui. Onde está esse resistor aqui? Esse resistor é de 220. De fato é aqui mesmo, porque ele também está ligado. No esquema está ligado um resistor, não dá para ver que valor é, mas é como se estivesse aqui nesses dois pontos. Então tem um pingo de solda que está melado de solda. Acho que alguém andou fazendo lambança aqui. Mas vamos lá. Vamos tirar esse cara daí para ver. Pra ver quem é ele. Vou tirar esse bolo de solda daqui. Parece que a perninha dele tá amassada, né? Pra esse lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daí. Consegui tirar. Ixi, quase não sai. Aqui o valor dele é 33, 6.3 volts. A marca ali tá raspada, a seta indica o lado negativo. E o resistor fica ligado em paralelo com ele. É um resistor desse 220 que tava lá. Esse aqui. Pronto, eu vou colocar esse resistor no lugar e vou pro próximo. Pronto, já achei o capacitor. Tá aqui. Ele é de 33 por 16. Então vamos botar lá no circuito. Deixa eu ver. Essa mancha aqui é o positivo. Então, positivo para baixo. Aliás, deixa eu olhar. Ah, rapaz. Bem que eu notei que caiu uma coisinha aqui. Tem um resistor quebrado aqui. Ali. Entre esse capacitor branco aqui, ele está quebrado. Talvez quem fez o reparo aqui que tá parecendo que ele tá em paralelo, sabe? É o que me parece aqui nesse ponto embaixo. Pode ser esse o motivo do driver não estar funcionando. Na verdade é o resistor que está quebrado. Deixa eu ver, prováveis valores que eu podia colocar aqui. São dois resistores na base do transistor. Deixa eu ver quem é a base dele. A base dele é esse ponto aqui, que está solto, inclusive, mas ele continua aqui. Sinal injetado na base através do capacitor, que deve ser... Será que é esse aqui? Não, acho que ele foi posto aqui. Como é? É esse aqui, eu acho. É esse. Tem que ser um valor pequeno. Não, ele está em cima. Base, coletor, emissor. Tem que ver que resistor é esse aqui. É que ele quebrou no meio.
Deve ser por isso que esse resistor ficou pendurado desse lado. Talvez isso aqui tenha tido algum problema no passado, sei lá. Porque esse resistor é muito antigo para estar aqui. Aí alguém mexeu, né, e colocou esse... Colocou ele por cima aqui, no caso, né? Vamos ver aqui. Provável valor é esse, hein? Se ao menos esses resistores fossem pintados no corpo inteiro, né, como uma faixa, mas infelizmente não é. E não é pintado não. Como se fosse uma faixa, né? Que aí dava pra ver melhor, mas infelizmente não dá. Eu vou tentar pegar o pedacinho que caiu aqui no chão, ver se eu encontro e ver que valor foi esse aí que saiu. Para substituir. Não vou colocar o capacitor agora não. Deixa eu ver. Eu não sei não, eu tava fazendo uns testes aqui, eu tô achando que o transistor de driver dele tá ruim. De fato tá esse som aqui, tá um pouco estragado. Aí eu poderia até supor que seria algum capacitor assim ruim. Não, já troquei. Eu troquei todos os capacitores. Esse resistor aqui quebrado, acho que é 680 ohms. Eu já coloquei no circuito. Eu não tenho certeza porque um pedaço está faltando. Pode ser 680 ou então 68K ou 6K8. A última faixa está numa cor que não dá para saber se é vermelho e marrom. Que com a idade a cor mudou. Ficou mais escura, né? Se for esse transistor, por sorte eu tenho um par aqui ainda. De dois SBs 136, né, da Mitsubishi. Alguns vão dizer Matsushita, né? Não, esse aqui realmente está como Mitsubishi. Dá pra ver ali os 3 diamantezinhos ali certinho. Se fosse Matsushita, tava aquelas 3 setinhas um pouco mais afastadas, né? Mas isso aqui é Matsushita. Na verdade, a Mitsubishi só fez colocar o carimbo em cima. Talvez eles até fabriquem, né? Mas pode ser até um intercâmbio, né, entre fábricas aí. Já que nesse rádio mesmo ele está trazendo transistores da Hitachi no lugar. Eu liguei meu computador aqui Estou usando a entrada dele lá em mim. E eu consigo, através desse capacitor aqui, né, colher o sinal que está saindo direto do filtro aqui. Onde seria o potenciômetro, né? E de fato ele está com... Tá funcionando. Aqui é o filtro, né? Aqui já saindo ainda pro potenciômetro aqui. Então a parte do rádio em si está funcionando. Porém está com esse problema no áudio. Pode ser o transistor que está com esse áudio esbagaçadinho, né, e tal. Ou pode ser o transformador também. E não há muitos componentes para verificar aí. Tem alguns resistores, acho que é um 5K6 ligado na base. Eu não lembro não. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu encontrei um pedacinho de uma imagem que traz esses resistores que estão ligados na base. E o capacitor em si, né, que está no emissor. Tem um resistor e um capacitor em paralelo, né? O resistor é esse aqui que está solto por enquanto. Quando eu ligo ele na base, o transistor meio que morre um pouco. E tem um capacitor aqui que ele 30 microfarads também. Tá 30 no esquema, mas hoje a gente tem que traduzir para 33. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir por um desses aqui, para ver se de repente ele dá algum sinal, né? Vai aqui, né? Então, vamos ver aí. Pronto, já coloquei o transistor aqui no lugar. Ele esse tá com a pontinha verde aqui. É até um pouco mais novo, né, que o restante aí. 2 USB 136. O que tava nele
Não, esse não. É esse aqui. É um transistor que é da Hitachi, né? Deixa eu dar um foco aqui. Dá pra ver a bandeirinha, né? Era um 2SB75. Tem essa tagzinha C aí. Talvez ele esteja com a junção do emissor ruim. Pode estar solta dentro. Porque nesse tipo de transistor aqui, nessa lata, né? Por dentro acontece uma espécie de oxidação que cria como se fossem uns pelos de metal, né? Uns pelinhos, e pode ter saído da lata direto e encostado no coletor, né? Só que está por dentro, né? Às vezes dando uma pancadinha pode consertar talvez, mas pode ser perigoso, que pode tirar a barra de que o germânio na verdade está sendo segurado por algumas hastes. Se eu fizer isso, ele pode até se quebrar aqui dentro, se der uma pancada. Esse aqui é da Hitachi, né? Então lá eu coloquei esse 2SB136. Tá Mitsubishi ali, mas com certeza é Matsushita. Não tem muita coisa escrita nele não. E eu vou ver se eu consigo soldar aqui esse resistor no coletor para fazer eu creio que isso aqui ele meio que deve estar funcionando como algum controle de ganho para uma certa faixa de frequência, em torno da frequência da voz, né, lá para 1000 Hz por aí, frequência mais comum. O coletor, onde está esse tracinho aqui, eu tive que colocar essa barra aí, porque a trilha aqui se foi, e a base do transistor também está solta, né? Meio que descolou do circuito aqui, que era mais ou menos aqui, essa trilha toda, era uma coisa só, mas infelizmente também levantou. É normal acontecer. E aqui também tinha uma, não sei se dá pra visualizar aqui não. Mas onde está esse buraquinho ali onde está passando a perna, tem uma auréolazinha meio marrom claro, né? Ali era uma ilha, mas infelizmente ela também levantou. Já estava assim. Quem mexeu, né, já deixou desse jeito aí. Eu vou soldar esse resistor aqui de volta. Vamos ver se ele volta aí. Acho que eu vou até... Não, vou deixar conectado aqui, porque de repente a gente pode ouvir algum barulho. Ah, soltou o fio aqui do alto-falante. Esse aqui é o... Cadê? Fica direto no transformador. É um fio velho, né? Isso acontece. Essas caixinhas era de um som de computador que era da Cambridge. Tem um som até gostosinho. Só que elas têm muito médio. Aí eu não... Parece um som encaixotado assim, mas eu não curto não. Aí na época era vendido com uma caixinha que tem um subgrave. Tem um gravezinho, não? Tem um subgrave. Cambridge Soundworks. Era uma marca de coisa high-end, viu? Só que eu acho que alguma coisa fez eles mudarem a produção, talvez. Pronto, vou deixar preso ali. E aqui no cantinho é basicamente o terra do circuito. Deixa eu ver aqui se é. Ou é isolado. Não, acho que pode ser terra do circuito. Vamos ver. Olha só. Quem diria?
desligar meu monitor. Pronto. Tem muito ruído aqui em casa. Deixa eu usar o knob do volume aqui, ou o knob dele mesmo. Deixa eu voltar a banda toda aqui. Pronto. Tá funcionando. Volume, vamos ver aqui. O volume tá bem alto. O somzinho tá... Não sei se a gente consegue sintonizar muita coisa, porque a minha fonte que eu estou usando, ela é muito ruidosa. E o ambiente aqui está meio que carregado de coisa ruidosa. Aqui teclado, tem microprocessador, essas coisas todas. Meu computador aqui do lado. Mas, bom sinal. É um bom sinal isso aqui. Agora uma coisa que eu preciso fazer antes de fechar ele é que a perna desse resistor aqui, ela pode encostar aqui. Caso eu for fechar o aparelho, não tiver algum componente do gabinete pressionando, ele pode encostar no circuito ali embaixo. Eu vou colocar umas fitas adesivas. Isso aqui não precisa não, porque é um ponto muito forte para amassar. Teria que destruir esse resistor. Eu vou fechar ali, deixar... Só uma fita aqui já resolve. Esse capacitor ele estava nessa posição aqui. Aqui é um 10 nano, está entre base... Acho que está entre base e coletor do estágio de saída. Deve ser para conter espúrios, oscilações espúrias. Deve estar por aí. O outro lado deve ter um outro, só que não cabe no circuito. O cara teve que colocar, né? Quem montou botou desse lado aqui. Assim como esse componente aqui é que é um capacitor de 6 picofarads. Eu creio que esse último estágio de... Aí tá ligado no transistor. Tá. Entre base e primeiro... Entre base... Acho que isso aqui é o que? Alimentação? Vamos checar isso aqui. Ou é terra? Deixa eu ver quantos volts está passando aqui. O sinal diminui. Isso aqui pode estar em paralelo com o enrolamento primário do primeiro transformador. Não, está no secundário, né? Do último transformador de FI. Meio que tá tendo eles encontraram algum defeito aí na montagem do transformador, ou algum enrolamento, né, esquisito aí, colocaram esse capacitor para compensar o ajuste. Talvez eles não estivessem conseguindo ajustar em 455. Aí alguém colocou esse capacitor aqui. E é de fábrica, viu? Porque ele é igual aos que tá no circuito. Esse também. Esses resistores também foram colocados durante a produção. Porque em todo circuito só tem desse capacitor aqui, ou desse resistor aqui, tipo Dogbone, né? Aliás, ele parece ser Dogbone, mas a base dele tá certo, né? O fio sai assim, né? Mas nessa parte aqui ele tá saindo de lado, como se fosse um tipo Dogbone mesmo. Será que isso aqui é resistor de filme metálico?
porque veja, esse aqui está quebrado, no centro dele é branco. É como se fosse algum material cerâmico, não tem nada aí. Eu pensei que era carbono, mas se fosse, o multímetro acusava alguma coisa. Pode ser que o filme metálico, né, esteja enrolado no corpo. Né, e esse terminal aqui aí, é de lado aí. Ele está sendo colocado de lado. Aí meio que dá uma volta assim nele e fica do lado. Na outra ponta do resistor que quebrou, é como é. É normal. Aqui é a cabeça dele. Quer dizer, uma parte do corpo. Tá saindo normal. Bom, cada invenção que a gente vê por aí. Então é isso, eu acho, né? O circuito já voltou a funcionar normal. Essa antena, o enrolamento tá solto. Eu vou ver se eu consigo prender aqui depois com cera. Mas antes eu vou verificar o ajuste dele também. Pra ver se tá ok. Agora realmente é uma pena, né, cara? Esse 2USB ter se estragado assim. Eu notei o seguinte, porque eu não fiz isso na câmera não, mas eu peguei esse transistor, esse 2USB 136 assim, e juntei a base e o emissor dele juntos aqui. Fiz uma ponte assim. É porque aqui, né, como tá fazendo parte do circuito, né, ele tá diminuindo o volume. Mas quando eu fiz isso, ele conduziu o áudio normalmente, né, depois. Aí quando eu tirei, ficou aqui daquele jeito estragado, né, falhando. Então é uma grande possibilidade de que esse transistor aqui realmente esteja com tenha se estragado, né, na junção do coletor dele com base, talvez. Pancada pode ser isso, umidade, oxidação que acontece internamente dentro da lata. Há muitos aparelhos dessa época assim do Japão, com esses transistores assim, passaram por isso aqui, o mesmo sintoma. Um sintoma muito comum, se você tiver um amplificador com transistores assim de germânio, né, nessa época, que ele seja dos anos 60, né? Deixa eu tirar daqui. Seja dos anos 60, né? E às vezes acontece do nada assim, começa a aparecer um chiado enquanto você está ouvindo música. Então acontece quando ele está sem nenhum áudio na entrada. Aí você vê esse chiado provavelmente é causado por esses pelos que crescem. É uma espécie de pelo metálico, eu não sei de que material é não. Mas é como quem descasca por dentro, né, da lata. Aí esse pelo vai crescendo ou vai descolando assim. Aí forma tipo, sei lá, um pelinho muito pequeno. Essa coisa é quase microscópica, mas dá pra ver às vezes. Talvez tenha algum vídeo no YouTube explicando sobre isso aí. Aí esses pelos começam a topar nas junções. Aí cria capacitância parasita. Aí transforma o transistor no oscilador, né? Aí fica na saída direto. Quando não, fica falhando assim, né? É um sinal de que talvez a junção tenha sofrido algum dano específico, né? E esses transistores, eles pancada assim, para eles é fatal. Porque eles são muito pesados na lata e o cristal dele provavelmente ele fica suspenso através de algumas hastes de metal, né, que já fazem o papel da junção também ao mesmo tempo, além de segurar. Tem alguns vídeos aí no YouTube explicando como é o processo de como o Japão criou o primeiro transistor, né? Então passa por toda essa parte do silício e tal, do germânio, que dos Estados Unidos também estava na corrida, né, no final dos anos 40, e aí o Japão também adentrou a essa mesma pesquisa, né, até eles conseguirem fazer. Inclusive tem até algumas
alguns transistores substitutos, né, só que de fabricação japonesa, que na verdade, quando os norte-americanos começaram a botar em massa a produção de transistores de silício, como esse aqui, o Japão não tinha, né? Então eles tentaram fazer, eles pegavam um substrato de germânio, né, e injetavam o substrato de silício no germânio. Ou, aliás, eu acho que é isso mesmo. Não, ele é ao contrário. Eles tinham o substrato do silício, mas eles colocavam o germânio no meio do silício, o substrato em si. Então, no fim das contas, é um transistor de germânio, só que, né, numa cápsula de silício. Mas dizem que funcionava, né, a substituição. Agora, até que ponto confiável, ninguém sabe. Era uma época obscura, porque ainda era o início, né, da popularização dos transistores, né? Até mesmo alguns nesse encapsulamento TO92 na época, eu acho que até os anos, final dos anos 60, 70, começo dos anos 70, eles não eram bem tão confiáveis assim não. Muitos deles também apresentavam fuga com o tempo, eram facilmente danificáveis por queda, né? Hoje muita coisa avançou, né? Então o silício já deve estar muito refinado já nessa altura. E até o tipo do epóxi para fazer o corpo, né, é diferente. Deve ter sido aperfeiçoado para isso também, para choque, oxidação dos terminais e tudo mais. Então, né? Então vamos lá. Vamos montar esse cara de volta aí. Agora eu tenho que achar 2 parafusos, porque os que seguram o circuito alguém perdeu quando foi mexer neles. Vai ser uma maratona, porque eu acho que eu não tenho um parafuso desse tipo. Mas eu posso deixar assim por enquanto e depois eu vou pesquisando por aí na rua para ver se eu acho. Então vamos lá, vou limpar o gabinete também, essas coisas, deixar ele fazer um ajuste final, que eu não preciso mostrar, porque deve ser uma coisa simples, que ele está funcionando bem. Eu não creio que ele esteja tão fora assim do ajuste em si. Dificilmente ele fica fora, um rádio desse. É mais fácil você encontrar talvez em rádios grandes, antigos, anos 50, os valvulados. Porque dependendo do tipo de transformador, né, que DFI, naquela época eles usavam um capacitor de mica em paralelo. Né? Esse capacitor, com o tempo, se não me engano, as placas dele eram feitas de um material coberto com prata, né? E prata oxida. À medida que vai oxidando, vai mudando a capacitância, a FI vai se desajustando. Mas aí com o tempo, né, você leva para uma oficina assim, o cara vai ajustar de novo, mas chega um ponto que não dá mais para ajustar. Aí começava a acontecer pequenos arcos elétricos entre as placas, por causa da oxidação. Aí o cara tem que desmontar o transformador, né, e tirar ou achar um jeito de desconectar esse capacitor de mica de dentro e colocar do lado de fora. O valor geralmente era 33 picofarads por aí. Era um valor um pouco mais baixo, né? Mas em compensação o transformador tinha um enrolamento maior para compensar, né? Hoje, nesses transformadores aqui de FI, o capacitor acho que é 180 picofarads. Creio que quase todos eles eu vi esse valor. Eu sempre vi esse valor. Tem alguns datasheets ainda dos anos 70 por aí que eu encontrei. Eles traziam muitos desses transformadores assim. Eles sempre vinham com um capacitor de 180 embaixo. Então o enrolamento deve ser um pouco menor, né? Mas no fim das contas o filtro de passa-banda, né, ficava em torno de 452 até 465, né, variando um pouco, só algumas dezenas de hertz, quer dizer, de kilohertz. Então vamos lá, vamos fechar esse cara aí. Ok, então vamos recapitulando aqui com a ajuda do osciloscópio para a gente ver como é que tá os sinais aqui nele. Eu acho que já tem até uma emissora aqui plugada, quer dizer, sintonizada nele. Então vamos ver aqui como é que tá a situação. Deixa eu ajeitar melhor essa câmera aqui do osciloscópio.
Ah, deixa eu ver se eu consigo botar uma cobertura aqui nele, só pra gente visualizar melhor. Fazer uma sombra aqui. Não vai ficar legal, não. Mas dá pra enxergar. O sinal é... No meu osciloscópio o brilho tá no mínimo. Porque realmente ele... O tubo tá até bem conservado pra época, porque ele é de 1975. Mas o brilho tá no mínimo possível. E a câmera consegue pegar bem. E tá bem nítido, né? A linha tá bem fininha e tal. Então não tem problema de foco nessas coisas. Depois que eu fiz a manutenção dele, tá excelente. Vamos lá. Vou deixar sintonizado aqui numa estação. Só vou abaixar um pouquinho mais o volume. Então, tá bom aqui. Só pra gente ter uma noção de que ele tá funcionando. Então vamos ver aqui. Na região aqui embaixo a gente tem o diodo de detecção. Aqui é antes de passar pela detecção. O sinal ainda está... Cara, por que fica desse jeito aqui? Tá mal sintonizado, alguma coisa assim. Deixa eu ver isso aqui. Eu tô achando que isso aqui pode ser algum ruído. Ah, já sei o que é. Ah, meu Deus. Me pegou. Esqueci de conectar o terra do osciloscópio nele, no circuito. Agora sim. Aí com o terra flutuando fica difícil, né? Mas até que ele pegou uma certa modulação ali. Agora a gente deve ver a portadora. Dá pra ver melhor, né? Quer dizer, mais ou menos. Se eu botar a mão aqui a gente vê melhor. Onde está a portadora aí? A gente imagina que essa linha do meio está dividindo ela no meio, né? Toda essa portadora na metade. Esse diodo eu acho que o positivo dele está apontando direto para o transformador. Então ele deve estar deixando passar somente a parte negativa dessa portadora, a parte de baixo. Que deve estar sendo usada na parte do AVC para gerar uma tensão sempre contínua, né? Que o AVC ele transforma isso em DC, essa variação, armazena no capacitor, e quanto maior essa portadora, né, mais energia armazenada fica lá, né, a tensão sobe. E à medida que essa tensão vai subindo ou diminuindo, deixa eu ver, a base é um transistor PNP, né? Não, então esse capacitor armazena, a tensão fica negativa em relação à base. Então quanto maior essa amplitude, né, mais negativo é a tensão armazenada no capacitor, né? Então a base vai... Não, é o contrário. Porque já que é PNP, a base de um PNP é polarizada com tensão negativa, né? Então na verdade esse capacitor ele tá com... Deve estar com positivo. Será que é positivo ou negativo, né? Eu não sei agora. Mas é o seguinte, né? Se a base realmente ela polarizar com a tensão negativa, né? Quer dizer, invertida, né? Como se você invertesse as pilhas. Por isso que o terra do rádio ele é na verdade o positivo, né? Das pilhas. Então a energia que passa para esse capacitor, ela vai ficando mais positiva, né? Ela vai subindo 1 volt, 2, 3 no máximo. 3 eu acho que não chega não, porque aí seria demais, eu acho. Então esse capacitor vai se carregando e a base do transistor, que devia ficar negativa, começa a ficar mais positiva. Aí ele vai diminuindo o ganho, né? Então é como se a estação, na verdade, ela fosse... esse transistor conduz menos, né? Então, ao invés de deixar passar um sinal bem grande, ele passa um sinal mais moderado. Essa é a função do controle automático de volume, né? Ou de ganho, né? AVC ou AVG.
Tanto faz. Aí, e a outra metade vai ser detectada como um sinal de áudio. Passa pelo diodo, direto. Aí passa também por um resistor. Funciona, tem dois capacitores que filtram, né, as frequências acima, né, do que é audível. E entrega no primeiro pino do potenciômetro, né, que vai ser de onde você vai colher o quanto de sinal você quer botar no pré-amplificador. Então daí, né? Essa é a modulação que está acontecendo no momento. Se eu aumentar a frequência aqui, a gente vai ver a modulação base aí. Aqui está mais ou menos 455 kHz. Você vê que se eu desintonizar aqui, ela some, né? Aí aparece ruído e tal, mas aqui é uma emissora, né? Quando você vê que ela está bem assim. Aqui é o ponto máximo. Então meio que ela faz com que essa... Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui bem legal. Pronto. Aí ele faz com que a portadora fique modulando, né? Na verdade isso aí a gente vai descartar essa parte de alta velocidade e só vai sobrar o áudio, né? Que é o quanto essa senoidal tá crescendo, né? E diminuindo também. Por isso que fica essa sombra aí, né? Interessante, né? Aqui já aumentando. Aqui tem uma modulação, um espectro mais bem definido. Se a gente diminuir mais, a gente chega mais ou menos onde é... Não, aqui não. Que seria o áudio em si. Agora mudando aqui para o resistor, aqui é puro áudio. Que é só áudio que está passando. Aí ele diminui um pouquinho, porque tem um resistor em série. Aí meio que o ganho cai. Mas eu posso aumentar um pouco aqui no osciloscópio. Pronto. Essa é a variação de áudio que a gente vê depois de detectado, né? É mais ou menos essa loucura aí. Vamos ver se eu consigo diminuir mais. Aí eu pego uma maior faixa de espectro aqui. Aí se eu começar a aumentar, aí eu quebro mais essa oscilação aqui. Tem alguns plugins aí do Windows, se não me engano, do Media Player, que trazia uma coisa parecida com isso, né? Então é uma simulação de uma senoide, né, de áudio assim, sendo desenhada. Fica balançando e tal. Deixa eu voltar aqui o último estágio. Pronto. Então eu acho que ele tá ok. Agora eu vou diminuir aqui um pouco o ganho, que eu vou checar também como é que tá o oscilador local. O oscilador local é o enrolamento secundário do transformador. Você pode medir lá, ou direto no coletor do transistor. Mas eu acho que o osciloscópio, ele nesse caso, como um rádio que trabalha com baixa voltagem, baixa corrente, a impedância do osciloscópio é suficiente para derrubar o sinal. Mas dá para a gente ter uma ideia se eu encostar aqui, no secundário da antena. Dá para ver uma portadora aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Aqui o osciloscópio está com uma baixa velocidade, né, aparecendo. Mas à medida que eu vou quebrando, a gente vê a portadora em si passando. Quer dizer, o oscilador local, né, o mixer. Né? Se eu variar o capacitor aqui eu estou aumentando a frequência, né? Então aparece mais picos, né? Agora diminuindo, voltando, aparece menos, né? Aqui a gente tem 3 no máximo. 3 picos, 3 vales. E aqui no máximo a gente tem o que? 6, né? 6 em cima, 7 embaixo. Tem uma pequena atenuação aqui, né? Acontecendo. Isso aqui deve ser o limite máximo que a antena consegue pegar de frequência, né? Antes que ela comece a cair, né? Que a antena também tem um limite de operação.
Aqui tem um ruidinho, parecendo uma senoide. Deixa eu diminuir a velocidade aqui pra gente ver. Não, é um ruído randômico. Não dá pra gente saber o que é não. Você vê que é um padrão, né? Que tá se repetindo aí. Deve ser chaveamento. Em algumas dezenas de hertz aí tá pegando junto com a portadora. Deve ser meu computador. Então o oscilador local, né? Tá perfeito. Ali é o XY do osciloscópio. Ele só mostra o quanto, né? Tá subindo aqui. Então tá. Vamos deixar na emissora aqui. Aqui tem uma. Essa é bem forte porque é uma emissora local. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Fica melhor para visualizar. E aqui também tem uma local. Então no fim das contas o negócio está perfeito. Aqui é antes do resistor, do filtro, que é depois. Esse resistor está parecendo ser de um carro. No esquema eu vi no outro Mitsubishi, quando eu puxei era um carro. Esse aqui não consigo ver porque tem um grudo em cima. Aí tá meio que quebrando, não dá para ler direito as cores. E também tem uma mudança, né, com o tempo. O vermelho pode ter ficado marrom. O resistor que eu substituí, a base dele tá na cor marrom, né, mas eu tenho uma leve impressão de que era vermelho, era um 6K8 em vez de 680. Porque se não fosse assim, o resistor que eu coloquei lá era 6K8 e o rádio não funcionava. Ou funcionava precariamente. Mas ele está funcionando bem, né? Então talvez eu tenha acertado qual é o resistor correto para estar lá. A corrente de consumo aqui, com minha caixinha ligada, essa aqui, essa Cambridge, está apontando menor do que 10 mA. Deve estar por volta de 7, mais ou menos. Nesse volume baixo assim. Ele é um rádio que consome muito pouca energia. Isso aqui dá um bom volume e você tem uma autonomia de quase um mês, assim, mais ou menos. Um volume moderado. Aqui é um 2SB136, tava jogado no canto ali. Então tá, a rádio tá funcionando ok. O status dele tá aí certinho, beleza. Fechar o osciloscópio aqui. Né? Com a magia da edição de vídeo, a gente tem como mostrar essas coisas aí. Agora eu vou trabalhar na parte do gabinete ali, vou tentar tirar o manual da tampa, vou guardar, vou fazer um escaneamento, eu já encontrei alguns valores de metade do circuito, que deu para ver. À medida que eu fui mexendo aqui para tirar componentes, eu vi que isso pode ser arriscado demais. Porque esse tipo de circuito aqui, o cobrezinho dele é bem fininho. E quando eu estava mexendo, em que região foi? Não lembro não. Foi aqui, onde está esse resistor grande aqui, esse ponto maior aqui, ele descolou com ferro de solda. E meu ferro de solda estava na temperatura de 280, 270 graus. Tive que baixar mais ainda. Aí ele demora um pouquinho para derreter a solda que está aqui. Eu tenho que acrescentar fluxo e tal, essas coisas para ajudar. Que isso não é um problema grave não. Mas eu acho que eu não vou mexer não vou tirar o componente para olhar o valor não. Infelizmente dessa vez eu não vou poder fazer. Agora eu estou notando uma coisa aqui, o par de saída que ele está mostrando aqui embaixo, agora que eu me atentei a isso aí. Vou desligar o rádio aqui. Pronto. Ligar no osciloscópio. Eu me atentei a um detalhe aqui. Deixa eu desconectar esse fio aqui do alto-falante. No trechinho do esquema que eu tenho, né, e no que está escrito na tampa, esses transistores que eram para estar aqui
no par de saída, né? Que eu acho que ele está configurado como push-push, em vez de push-pull, porque os emissores estão sempre apontando assim para a mesma direção, né? Então ele é push-push. No caso do push-pull, né? Um emissor aqui ligado no coletor do outro. Aqui está dizendo que é 2SB 136 na potência. 136 no driver. Dá para ler assim mais ou menos, né? Porque o carimbo é tão borrado que não dá para perceber. Mas dá para ver que aqui no driver é 136 ou 135, né? Deve ser a mesma característica. E 136 aqui na saída. É igualzinho ao Mitsubishi, o mais antigo. Também é 136. Aqui é MD60, que é o diodo, detecção. Deve ser um equivalente ao... Se bem que quando eu medi a queda de tensão nele, não é 200... Como é? 200 milivolts não. Como se fosse um diodo de germânio. Ele de fato é de germânio. Mas eu tô achando que pode ser silício, porque ele estava dando um pouco mais que 400 milivolts. Então, é um diodo diferente. Eu não sei não qual é a especificação, ainda não procurei. Aqui é 2SA141, 141 e aqui também é 141, que são os estágios de FI mixer. Mas eu notei que aqui, eu vi agora esse negócio, 2SB aí. Aqui é o par de saída. Não sei se, deixa eu ver se a gente consegue melhorar aqui. Aqui está como 2SB77, né? Então eu acho que esse rádio aqui, né, comparado ao esquema que está na tampa dele, ele talvez seja fabricado um pouco depois. Talvez um ano depois, alguma coisa assim. Porque ele está usando esses transistores diferentes aqui, eu não sei se é Hitachi. Não dá para ver o logotipo. Ou se aqui em cima do 2SB77 é um logotipo, não dá para saber de quem é. Matsushita, de certeza não é, porque ele é um pouco redondo. Ah, mas é Hitachi. Porque o vizinho dele aqui também é Hitachi. É o carimbo que está torto, né? Saiu borrando aqui. Meio que borrou ou a oxidação carcomeu. 2SB77 na saída. Aqui é 2SA100 e 2SA12, é 120 alguma coisa, já é diferente. O esquema já não bate. 2SA12, não pode ser não. 125, quem sabe? O último número ali não dá pra ler. Não dá. Capacitor aqui, a variável dele. Essa marca esquisita aí, isso. Aí traz aqui C1, C2, terra no meio. Creio que C1 seja antena, C2 é o oscilador local. Agora qual desses aqui é? A gente tem que ver aqui pela transparência. Quem é quem, né? Pelo metal aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, esse metal se estende até esse parafuso, então C2 é esse aqui em cima. Ah, tem o número 2 aqui. Mas aqui tem o número 1? Não. Deve ser alguma marcação na fabricação. Patente, alguma coisa. Tem um S aqui, que deve ser o logotipo da fábrica, né? Bom, C2, né? Então isso aqui é o oscilador local. E isso aqui deve ser antena? Eu acho que não. Bom, eu vou mexer nisso aí depois que ele estiver montado, né? Que eu vou ajustar melhor. Esquisito, né? Bom, então tá, vamos terminar ele aqui. Um negócio esquisito aqui. Acho que alguém tentou fazer um polimento aqui na tampa com bombril.
já que isso aqui é alumínio, né? Só que, olha, os pelinhos que estão aqui, eles são magnéticos, viu? Olha, na minha pinça como tá. Ficou até na pinça aqui. Eita, pra manipular isso aqui com a mão só é difícil. Isso aqui é magnético, aí. Então alguém tentou usar bombril, aí acabou parando no cone. Então, vou tirar isso aqui. A minha pinça é magnética, então ela tá. Consegue pegar aqui. Talvez eu tenha que usar um imã mais forte para poder tirar isso aí. Deixa eu ver se funciona com isso aqui. Eu acho que não. Não. Deixa eu ver aqui. Disco rígido. Eu acho que eu tenho aqui um imã de disco rígido, que é bem forte. Quer dizer, em algum lugar eu devo ter. Tenho. Ele tá segurando todos os parafusos que eu tenho aqui. Acho que eu achei alguns prováveis parafusos que eu podia usar ali para segurar o circuito. Eu vou testar isso depois. Eu vou usar esse imã aqui para ver se eu consigo tirar. Dizem que o imã de disco rígido é bem forte, né? Não é de fato. Tá aqui. Consegui tirar um pedaço. Tem que ter cuidado para não derrubar aqui em cima do cone, né? Pronto. Deixa eu ver, tem mais ainda? É forte o suficiente para puxar. Tirou todos. Pronto. Deixa eu fazer só um último teste aqui. Escala de diodo. Só para ver se o alto-falante está ok. Vou botar aqui em ohms. Se esse alto-falante não tiver ok, eu tenho um ali que eu posso substituir. 8.2 ohms. Mas não quer dizer que seja a impedância dele, não. Pode ser até de 10, que nessa época era comum ter impedância maior. Mas ao menos a resistência do fio é de 8.2 ohms. Vou deixar ele aqui do lado. Aqui eu já posso até adiantar, né? Os problemáticos aqui. 2 SB75, né? Que tava lá no lugar lá. Aqui eu tenho um capacitor de 33 microfarads. Tá ok. O SR dele não tá alto não, mas já é considerável assim. Aqui é um de 50, que parte aqui 47. Aqui é um outro de 33, eu não sei que marca é essa neg. Que é negativo. IEC. Quem diria? Esse também é? Não.
Isso é diferente. Mallory? Será Mallory? Eu acho que não. Ia ser muito otimismo pra ser. Não dá pra saber não. Mallory até é uma marca boa de capacitor eletrolítico assim. Só acho que é norte-americano. A minha lembrança assim que eu tenho desse nome é ventiladores e tal. Tirei o esquema, né? Eu vou escanear ele, mas eu vou atualizar os valores também. Pelo menos a metade dele. Vou deixar no Google lá. Pra quem tiver um desse precisar, pegar lá também. Embora que os valores eu botei uma interrogação, porque de fato eu não sei se é o. Eu não, até que ponto eu consegui interpretar o valor, eu não sei, que eu realmente não vou mexer mais nesse aparelho. Eu não vou ficar tirando pecinha pra ver não, porque pode estragar o circuito todo. Uma pena, porque eu que realmente queria levantar o esquema desse menino aí. Infelizmente não vai dar. Pronto, tá aí. Montado já. Eu limpei o gabinete o melhor que eu pude, né? Até onde deu. Essa oxidação aqui é normal. Isso aqui vai piorar depois com o tempo, né? Com os anos. Tá aqui a bandeira, né? Que ele traz. Eu não tenho muita certeza não, mas talvez isso aqui tenha a ver com os carros antigos da Mitsubishi, né? Talvez imitando marcas norte-americanas, como o Rolls-Royce, por aí vai. Sempre tem alguma bandeirinha, algum tipo assim, logotipo, né? Mas o que da Mitsubishi que a gente conhece são os 3 diamantes, né? Que é essa parte aqui. Six Transistor, né? Isso aqui eu acho que era para estar no plural, né? Mas por uma questão cultural, né? Ficou no singular. Mas tá. Olha. Vamos ver assim o quanto ele consegue captar. Aqui tem ruído no ambiente. Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir alguma coisa aqui. Mas eu vou tentar sintonizar. Isso aqui talvez seja Bahia. Pode ser Bahia. Isso está muito longe. Aqui é local, né? Também é local. Pronto, daqui em diante já não é mais local. Deve ser em outra cidade. Deixa eu ver, coisas podem estar fazendo ruído aqui. Deixa eu tentar desligar. Será que é essa lâmpada? Não. Não é. É do ambiente aí alguma coisa. Talvez seja no roteador também. Mas vamos ver. Aqui está por volta de 700, né, kHz. Tá pegando, muita emissora distante. Algumas bem difíceis de se pegar com rádio comum. Abertura do Campeonato Carioca na Barra da Tijuca. Vem, André. Aqui o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, para falar sobre a importância deve ser do campeonato. Itabaiana. Aqui tá muito longe.
Pegando até bem, viu? Aqui talvez seja... Não, não é Maceió não. Pode ser Pernambuco. Aqui ninguém sabe o que é. Pode ser telefonia, alguma coisa assim. Aqui deve ter duas se misturando. Porque como são estados diferentes, né? Às vezes ela tem a mesma frequência. Porém aqui em Aracaju pode ser um ponto de encontro, né? Aqui está em 1100, mais ou menos. Parece que tem alguma coisa aqui, deve ser as pilhas. Tem que limpar o terminal. Deixa eu ver se é. O que eu coloquei aqui, mas é... Isso aqui é só... Quando movimenta, mexe, né? Mexe aqui. É uma adaptação, porque não tem uma pilha desse tamanho. Então estou usando essas recarregáveis aí por enquanto. É 3A, né? Só que 2/3, né? De 3A. Aí ficou difícil. Tem que achar um jeitinho aqui que funcione. Oh, baixei o volume. Melhor. Então esse aqui é o fim da banda. Até que pegou bem, viu? Muitas emissoras. Muitas delas distantes, difíceis de pegar. Deixa eu voltar aqui. Número 10, João Bosco Cabral Lima do... Né? Bem alto assim o volume. Gostei, viu? Modelo CX 615, 1966. Aquele outro primeiro, o 515, é 1959. Mas tá aí funcionando normal. Só as pilhas que estão frouxas mesmo lá atrás, só para testar. Mas é isso aí, valeu mesmo. Só mais uma coisinha aqui que eu tava vendo, né? Eu vi que tava com a intermitência. Coisa bem simples, cara. Quando eu botava a tampa, né? Você vê que ele do nada assim começava a falhar o áudio, né? Essa língua aqui, aí, comprida do jack, é a chave que conecta o alto-falante. Se eu plugar qualquer fone de ouvido aqui, essa chave ela se separa do contato principal aqui. Aí o que acontecia quando botava a tampa? Isso aqui. A tampa empurrava essa língua para baixo. Aí o que foi que eu fiz? Eu girei o conector. Agora tá ok. Quer dizer, tá. Ou não.
bom, né? Bem na hora que eu já ia encerrar, né? Que não tava faltando mais nada, eu encontrei uma trilha rompida. Né? Tava só intermitente, esperando que eu mexesse no knob de sintonia. Aí quando empurrava, a trilha saía e tal. Desconectava o emissor do transistor de novo. Quanta surpresa num rádio só, né? Mas agora tá ok. Bem alto. Agora sim, encerro. Certeza. Valeu. Quer dizer, ainda não. Porque ele também tem a capa. Aí. Vamos colocar ele na capa certinho, né? Pra ficar. Agora sim. Declaro encerrado.